Olá, boa noite e seja bem-vindo ao programa Quinta Noite. Hoje é quinta-feira e, como todas as semanas, a televisão de Moçambique leva ao estimado telespectador um tema de interesse nacional. E desta vez vamos falar sobre COP26, os seus desafios, exposições de Moçambique na COP26. COP26 significa Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. Esta é a conferência número 26. Moçambique está a participar. A conferência juntou a todos os países do mundo, ou seja, os líderes mundiais, em Glasgow, uma cidade escocesa na Europa. Moçambique participa nesta conferência com uma delegação liderada pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário. Ora, o que se passa é que, de facto, o mundo, ou a Terra, o planeta Terra, está ameaçado por causa de mudanças climáticas. Há aquecimento muito generalizado, há problemas sérios, fenômenos, por exemplo, como chuvas torrenciais que provocam inundações, temos aquecimento global, ou seja, as temperaturas aumentam, temos ventos fortes, por exemplo, ciclones, temos secas prolongadas. Há muitos fenômenos estranhos que no passado não aconteciam. Há pessoas que dizem que não, sempre houve isso. Mas o que se passa neste momento é que, de facto, esses fenômenos são muito frequentes e acontecem em pouco espaço de tempo. Então, isto atrapalha a vida de todo mundo, não só de Moçambique. Para discutirmos este assunto, a televisão de Moçambique convidou para os seus estudos centrais aqui em Maputo dois especialistas, digamos assim. Um chama-se Eduardo Baixo, representa o Ministério da Terra e Ambiente. Temos também o acadêmico Gilberto Mahuman, que representa, portanto, vai falar como acadêmico da Universidade Eduardo Mondlane. Sejam bem-vindos, estimados convidados. Vamos começar com o representante do Ministério da Terra e Ambiente. Há uma delegação de Moçambique que está a participar na COP26 em Glasgow, na Escócia. É verdade que a conferência ainda não terminou, termina no dia 12 deste mês, mas quais são até agora os resultados preliminares? Praticamente já se fez muitas promessas, já foram feitos muitos discursos de líderes mundiais. O que é que se pode dizer até agora, tendo em conta que a conferência ainda continua? O que é que se pode dizer até agora? Muito boa noite, telespectadores. Agradecer à TVM pelo convite feito ao Ministério da Terra e Ambiente para vir falar sobre a COP. Bom, essas conferências geralmente são conferências onde há muita discussão entre os países ricos e os países pobres. Os países pobres querem analisar o desenvolvimento, mas os países ricos tentam criar barreiras para que os países pobres consigam chegar ao desenvolvimento almejado. E geralmente os países ricos fazem muitas promessas que no fundo não cumprem. O que se espera dessa COP até agora que aconteceu é continua-se a discutir algumas modalidades para operacionalizar o Acordo de Paris. A questão financeira também está em discussão, porque em 2015, quando se fez o Acordo de Paris, os países envolvidos comprometeram-se a dar uma quantia de 100 bilhões de dólares aos países em vez de desenvolvimento para que pudessem desenvolver. Mas essa fasquia ainda não foi alcançada e continua-se a discutir que eles prometiam dar de 2015 até 2020 esses 100 bilhões de dólares, mas por um estudo que foi feito, viu-se que até agora eles dão geralmente 74 bilhões de dólares por ano, mas a contar também não só com financiamento para questões de mudança climática, mas a contar também com financiamento para o desenvolvimento normal. E espera-se que se consiga, que os países desenvolvidos consigam cumprir com a promessa, e o que se pretende é que essa fasquia de 100 bilhões de dólares suba para 150 bilhões de dólares. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Ainda está a começar a COP, ainda tem mais de uma semana e alguns dias. A esperança é que se consiga alcançar essa meta. Ok. Pode-nos, de uma forma bastante resumida, recordar o que é que se foi decidido na COP de Paris, que é preciso dar continuidade hoje?
De uma forma resumida. Coisas muito concretas. Bom, para além dos 100 bilhões de dólares prometidos. sim, outra coisa que foi discutida, que vem no Acordo de Paris, é que os países tem que se fazer um documento que chamam de NDC, que é a Contribuição Nacionalmente Determinada, em que todos os países têm que fazer esforço para reduzir as suas emissões de gás de efeito de estufa. Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, fez o lançamento da nossa NDC atualizada, em que temos uma meta de redução de 40 milhões de toneladas de carbono equivalente. Mas para alcançarmos essa meta, temos que contar com o financiamento, com o apoio financeiro dos países desenvolvidos, com a tecnologia que os países desenvolvidos também podem nos prestar e também com a capacitação do próprio país para conseguir alcançar essas reduções. Na nossa a NDC é um documento que tem uma parte que fala da mitigação. A mitigação são todas as ações que são feitas no nome das mudanças climáticas para se reduzir as emissões dos gases de efeito de estufa. Por exemplo, temos uma central térmica que funciona a carvão. Havemos de chegar lá, assim, Eduardo. Portanto, 100 bilhões prometidos em Paris, redução de emissões, mais ou menos em que percentagem? Para Moçambique? Não, para o mundo. Não, o objetivo é que a temperatura não suba mais que 2 graus centígrados. Mas até quando? Até 2050. 2050. 2050. Mas o ideal é que a temperatura não suba acima de 1,5 graus centígrados em comparação com as temperaturas registradas antes da época pré-industrial. Da revolução industrial. Sim, sim. E também tem, para além da NDC, que tem a parte de mitigação e a parte da adaptação, temos também a questão do financiamento, que já tínhamos falado anteriormente. Temos também a questão da tecnologia, mas tem que ser tecnologias que sejam aptas para para os países em desenvolvimento. E também temos a questão de capacitação. Capacitar os países, porque em Paris, quando se fez o Acordo de Paris, a NDC tem que ser atualizada de 5 em 5 anos e cada vez que se atualiza, o país tem que ter uma meta mais ambiciosa em termos de redução de gases de efeito de estufa. E para além disso, tem que fazer o relatório de transparência bienal, que é um relatório que tem que ser feito de 2 em 2 anos, em que também toca a questão do inventário dos gases de efeito de estufa, toca a questão da mitigação, também toca a questão da transferência de tecnologia e também a questão da capacitação e o financiamento. 2015 foi COP Paris, né? Sim, sim. De lá para cá, pelo menos quando os cientistas tentam fazer medições, houve alguma redução? Não, antes pelo contrário. Há aumento das emissões. Ok. Apesar da pandemia, aparentemente há quem diga que a pandemia terá ajudado um pouco a reduzir o aquecimento, porque muitas fábricas, muita coisa tinha parado por causa da pandemia. Mesmo assim, em termos de medições que foram feitas ou estão sendo feitas, não houve redução. Não. Okay. Vamos ao acadêmico, Mahmoud. O que é que se pode dizer, doutor, sobre isto tudo está a acontecer, aquecimento global? É uma realidade? É uma realidade. De facto, acho que já não há dúvida que o aquecimento global a que estamos sujeitos é devido à ação humana. Houve, só para recordar, um período em que havia esta discussão se o planeta não esteve sempre a aquecer ao longo do tempo, mas vários estudos indicam que sempre houve aquecimento, não há dúvidas, mas o problema é o ritmo com que este aquecimento está a acontecer nos últimos anos. A última década foi a mais quente de todas elas e as evidências são claras quanto a isso. Agora, quanto aos esforços para se chegar lá, de facto é uma complexidade muito grande, especialmente falando dos países em vias de desenvolvimento, como o nosso caso.
estou a falar especialmente de Moçambique, que hoje está numa situação de digamos, incerteza, não é? Especialmente em relação aos recursos que o país acabou de decidir explorar. Há esta Havemos de chegar ao país. Exato. A próxima pergunta vai ser exatamente sobre o país. Exato. Mas eu gostaria de saber se vocês, como os donos da matéria, gostaria de saber se no passado terá havido algum esforço no sentido de reduzir a emissão de gases de estufa, que esse esforço terá resultado na redução do aquecimento global. Ou é a primeira vez no mundo, na natureza, na Terra, em que estes apelos, esta preocupação está a surgir? Bem, o esforço, se calhar, notável que podemos referir, há de ter a ver com, primeiro, a própria criação da Convenção Quadro das Nações Unidas, não é? Depois de várias negociações a partir da Organização Mundial da Meteorologia e depois as próprias Nações Unidas, onde se criou o Protocolo de Quioto. Eu penso que esse deve ser um marco, provavelmente, para responder à questão. O protocolo... Quando começam a surgir as chamadas Rio mais 1, exato, mais 10, exato. essas coisas todas. Estes esforços todos culminaram com o Protocolo de Quioto. Mas o Protocolo de Quioto era simplesmente um protocolo, não é? Em que os países aderiam e depois... Voluntariamente. Exato. Não havia obrigatoriedade. Não havia obrigatoriedade. E também havia esta questão de que países como os Estados Unidos, não é? Que nunca se comprometeram, mas que claramente têm níveis muito altos de emissão. Eles não se comprometiam e depois havia também a questão de os países do não anexo 1, que são os países como o nosso e a China, a Índia, não é? Não tinham nenhuma obrigação. Mas ao longo do tempo foi-se vendo que afinal, a contribuição destes países em vias de desenvolvimento tem vindo a aumentar. Tem vindo a aumentar. A contribuição, e, portanto, para o aquecimento. A contribuição, sim, para o Por aquecimento. exemplo, a Índia, exato. a China, quase que boicotaram. A Rússia boicotaram a COP26. Yeah. Embora mais tarde os seus líderes tenham se dirigido à Yeah. conferência através de plataformas digitais. Sim. Yeah. Então, eu penso que, não sei se era esse o sentido da pergunta, este Acordo de Paris é o resultado, digamos, do fracasso que foi o Protocolo de Quioto e todas as medidas que vinham com este protocolo, como mecanismos de desenvolvimento limpo e também o comércio de emissões. E estas medidas todas, penso que chegou-se à conclusão que é preciso encontrar um instrumento um pouco mais vigoroso e um instrumento que de facto ajude a todos e que tenha resultados mensuráveis. Sim. Significa que há consenso, pelo menos por vossa parte, acadêmicos, cientistas, de que havendo redução da emissão de gases, as fábricas que estamos a usar para a produção de vários bens, pode reduzir o aquecimento. É isto. Exato. Alguma vez já houve isso? Alguém reduzir a emissão e baixar o aquecimento ou não? Da maneira como a questão está, o que aconteceu é o seguinte. As medições que foram feitas e que podem ser substanciadas em termos digamos, que podem ser discutidas com alguma certeza, foi depois da Revolução Industrial.
De lá para cá, este problema nunca foi tratado devidamente, não é? O protocolo de Kyoto é de 2005, 2004 a 2005. De 2005 para cá, não é tempo suficiente, de facto, para se chegar a este tipo de conclusões. Ok. O que acontece é que a ciência também foi evoluindo, não é? E acho que cada vez menos discutimos sobre se de facto a ação humana tem a ver com a mudança climática ou não. Yeah. Mas existem modelos que mostram claramente que há uma relação direta entre a injeção de gases de efeito de estufa e o aquecimento global. Ok. E, agora, em termos práticos, se isto já houve, teria que ter sido antes. Teria que ter sido... O que aconteceu é que do protocolo do Kyoto para cá, o nível de emissões não diminuiu. Foi crescendo. De tal maneira que ficaria difícil estabelecer esta relação de que em algum momento o nível diminuiu e depois a temperatura global também. Há uma oscilação quando a gente olha para aquele gráfico da subida da temperatura, não é? Que mostra que não há uma linearidade de facto que estabelece esta relação. Ok. Mas a tendência que é crescente é crescente. Ok. Exato. Sr. Eduardo, Moçambique está lá, como dissemos na abertura do debate, está lá com uma delegação chefiada pelo Primeiro-Ministro. Qual é a contribuição que Moçambique levou a Glasgow para a redução do aquecimento global? Bom, a contribuição é essa, aqueles 40 milhões de toneladas para o período de 2020 2025. Ok. 2025? Sim, 2020 2025. 25 é agora mesmo. Sim? Estamos a conseguir fazer isso? São 40 toneladas de quê? 40 milhões de toneladas de equivalentes de dióxido de carbono equivalente. Estamos a reduzir? Fez um inventário. Há um documento que foi elaborado no nome da convenção. Sim. E esse documento prevê-se a elaboração fez, aliás, o inventário de gases de efeito de estufa. E a tendência ainda é aumentar as emissões dos gases de efeito de estufa. No nosso caso, tão pobrezinhos que somos, como é que produzimos isso? As emissões? Sim. As emissões são por causa das fábricas, dos carros, principalmente por causa do desmatamento, queimadas descontroladas. Principalmente por isso. No inventário que foi feito, o último inventário foi de 2016 e vê-se claramente que o setor de florestas, agricultura e outros usos de terra é o que mais emite, gases de efeito de estufa. Bom, este é o que é o maior desafio de Moçambique. Sim. Moçambique é um país pobre. No interior do país, para cozinhar, para aquecer, usam a lenha, desmatam. Mas acho que em 2018 o governo foi muito corajoso, lançou uma operação chamada Operação Tronco e vimos quão é o desmatamento. Só que de lá para cá parece que ou está a acontecer e não está-se a dizer, ou não está a acontecer. Qual é o seu comentário? Continua a acontecer. O corte das árvores continua ou... A Operação Tronco continua a acontecer. Só que realmente já não se fala muito, né? Não se divulga muito os resultados, mas continua a acontecer a Operação Tronco. A Operação Tronco continua a acontecer. E o país é grande, o país é muito grande. E a fiscalização, em termos de fiscalização, o número de fiscais não é o que era desejado para o país e meios também para a fiscalização não são suficientes. É por isso que um e outro ainda continua a acontecer o abate indiscriminado de árvores, porque
eu acho que principalmente por causa da fiscalização, que Fiscalização. não é muito eficiente, porque por causa de falta de meios, também por causa de falta de pessoal mesmo para fazer a fiscalização. Agora, como é que vamos cumprir? 2025 está à porta, irmão. Como é que vamos cumprir? Não. Como eu estava a dizer, a NDC tem atividades mesmo. A construção de barragens mini-hídricas. Temos também painéis solares. Porque a questão do transporte também, em vez de usar o combustível, a gasolina, o diesel, passar para o uso do gás veicular. Mas também a questão do reflorestamento, porque o reflorestamento é muito importante, porque as árvores, quando estão na sua fase de crescimento, absorvem o dióxido de carbono. Então é uma das formas de reduzir... São estas árvores que estamos a cortar? Sim, mas há uma campanha, há um plano para aumentar o reflorestamento e também um plano para sensibilizar as comunidades para reduzir o abate, mas isso claramente requer que se dê alternativas. Há um exemplo muito bom na Zambésia, em que implementou-se um projeto com o Banco Mundial no nome do RED. RED quer dizer Reduções de Emissões devido ao Desmatamento e Degradação Florestal. E nesse projeto, a ideia é as comunidades não tocarem a floresta. E em compensação, porque consegue-se medir a quantidade de dióxido de carbono que é absorvido com as plantas em crescimento, e esse dióxido de carbono depois é transacionado a nível internacional e paga-se pelo dióxido de carbono que é absorvido. E já a primeira tranche foi paga... 6 milhões e tal de dólares. Isso. Foi há 2, 3 semanas, né? Isso. Então, estamos a ser compensados por estar a... E esse valor, uma parte para a comunidade ter atividades alternativas, para não abater as árvores. Então é isto tudo que a delegação levou para apresentar? Sim. Ok. Sim. Qual é o seu comentário acadêmico? Eu achei interessante a pergunta e tinha feito aqui uma pequena cábula sobre a situação o nível de emissões de Moçambique em relação ao mundo, não é? Se calhar é interessante para partilhar um pouco com os telespectadores. Sim. Então, o nosso nível de emissões é de cerca de 68 toneladas de CO2, milhões de toneladas de CO2. 67 mais ou menos, dependendo do ano, de toneladas de dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Por ano? Por ano. Por um ano. Yeah. É muito, não? Yeah. É muito e é pouco? Bem, estes valores são relativos. Sempre tem que ser comparados a alguma coisa. Sim, claro. E é por isso que eu queria chegar lá. Sim. Isto representa cerca de 0,14% em relação ao global das emissões. Okay. Meio por cento, menos de 0,5% das emissões em relação ao mundo, não é? E como o engenheiro Baixo estava a explicar, a maior fonte das nossas emissões tem a ver com a contribuição das emissões por uma questão de organização para todas as nações que fazem parte da convenção é dividida em setores. Então, há um setor que se chama FOLO, que é florestas e uso de terra, não é? Este é que contribui, e agricultura. Este é o que contribui mais, para o caso de Moçambique. Okay. Contribui com cerca de 60%. A energia contribui com... Energia incluindo também a queima da biomassa e a produção de eletricidade com base no nosso caso, com base no gás natural. Contribui com cerca de 25%. Depois temos a indústria, não é? Temos uma indústria ainda no nível muito baixo, são cerca de 7%. E depois tem os resíduos com cerca de 2%. Isso significa que, de facto,
este número de menos de 0,5% significa que não somos grandes emissores hoje, mas com esta transição energética que estamos a viver, se tudo correr bem com a exploração dos recursos que se pensa que iremos, que se planeia que iremos explorar, nós poderemos nos transformar em um emissor um pouco mais do que isto. Então, daí que é importante, de facto, que estas oportunidades de investimento para crescer de forma sustentável, com menos carbono, mas sem deixar de crescer, são muito importantes. É bom que Moçambique encontre formas de beneficiar destas tecnologias e para podermos não parar o desenvolvimento, porque estamos a explorar um combustível que é fóssil, mas encontrar estas tecnologias de desenvolvimento limpo que podem permitir que de facto a gente possa beneficiar daquilo que são os nossos recursos. Senhor Eduardo Baixo, há duas indústrias que estão também ameaçadas pelas medidas de mitigação do aquecimento global ou das mudanças climáticas, que o professor também faz referência ao gás e ao carvão. Em algum momento falou-se muito alto sobre o que estava a acontecer em Tete, com o carvão, tal. Muita gente estava a conseguir emprego, muita gente estava a fazer dinheiro. E agora, com a descoberta de enormes quantidades de gás, a gente estava a esperar de alívio, não fosse a maldade do terrorismo em Cabo Delgado. Mas em Glasgow estão a dizer que carvão e gás ameaçam a terra. Quer dizer, como é que nós podemos nos livrar disto agora? Por quanto tempo é que Glasgow nos pode dar para fazermos adaptações e termos outras coisas que nos possam garantir a sustentabilidade? Bom, quanto tempo Glasgow pode dar, não tenho a certeza, mas o país tem que desenvolver. Há tecnologias que são usadas para a redução das emissões, mesmo desses combustíveis fósseis poluentes. Claro que vão dar um período para os países em vez de desenvolvimento ainda continuarem a explorar o gás e o carvão. Vão dar. A grande questão é os países como a China, a Índia, reduzirem a utilização do carvão. E para os países desenvolvidos, o carvão já não pode ser usado. Não pode ser usado. Mas nós, como Moçambique, os países em desenvolvimento, vão dar um período para continuarmos a usar, exportar e também usar o carvão, mas com tecnologias que não imitam muito as emissões. E são eles que nos devem dar dinheiro para comprarmos essa tecnologia. Isso. Mas tem um passado, esses que devem nos dar dinheiro, tem um passado de não cumprirem as promessas. Bom, com o Acordo de Paris, criou-se o quadro de transparência fortalecida. Eles não vão ter obrigação, não vão ser obrigados. Esse é que é o problema. Se não cumprirem, não há de haver nada. Mas esse quadro de transparência fortalecida cria há um capítulo na NDC que os países têm que dizer, os países em desenvolvimento têm que dizer, olha, nós recebemos tanto do país X que nos ajudou a fazer isto. E o país também, em vez de desenvolvimento, tem que dizer, olha, nós demos ao país X tanto um valor X que eles usaram para fazer aquela tecnologia. E os países, quando elaboram as suas NDCs, depois há um comitê que analisa a NDC. Todos os capítulos que estão dentro da NDC são analisados por esse comitê, que é composto por técnicos de vários países, em que começam a questionar. E depois pegam o que um país desenvolvido disse em relação a um país em vez de desenvolvimento e comparam com a NDC daquele país em vez de desenvolvimento, para ver se realmente o que ele disse coincide com a NDC do país em vez de desenvolvimento. Isso eu acho que é uma das maneiras de pressionar os países em vez de desenvolvimento a
contribuírem financeiramente, em termos de transferência de tecnologias e também em termos de capacitação para os países em vez de desenvolvimento. Mas obrigação? Não há obrigação. Não há. Creio que parece que para o gás, ouvi falar de 30 anos, parece que estão a dar de período de graça, a partir depois dos 30 anos, podem não. Mas esses países desenvolvidos são muito espertos. A partir de uma certa altura podem dizer, nós já não importamos o gás. E como é que nós ficamos? Enquanto não tivermos dinheiro para desenvolvermos as tecnologias, por exemplo, de redução de emissão de gases. Aí a situação fica complicada. Yeah. Porque vamos ter o recurso e não vamos ter como exportar o recurso e também como usar o recurso. É por isso que pede-se tecnologias limpas, mas que não sejam tecnologias muito complexas. Porque também, se as tecnologias forem complexas, os países, em vez de desenvolvimento, podem não ter capacidade de usar essas tecnologias. Queremos aquela tecnologia intermédia, em que os países, em vez de desenvolvimento, podem usar a tecnologia e têm capacidade de usar essa tecnologia. Professor Mahaman, a exploração mineira artesanal. Exato. Por exemplo, na província de Manica fala-se muito de poluição das águas. Exato. Isto tem algum impacto nas mudanças climáticas? Não. Se calhar antes disso, podia comentar um pouco vontade. a pergunta sobre a questão de quanto tempo mais temos para... Eu penso que nós como país temos que nos organizar da seguinte forma. A maior parte dos nossos recursos energéticos são para exportação. Estamos a explorar gás em Pande, acho que cerca de 80% vai para a África do Sul. Sim. A maior parte do gás previsto para ser explorado em Rovuma, a maior parte também vai ser liquefeito e vai ser para fora. A maior parte do carvão que nós exploramos em Tete também é para fora, não é? De tal maneira que quanto tempo nós temos, isto naturalmente vai depender da procura internacional. Mas o nosso país ainda precisa desenvolver. Claro. Então nós temos que ainda antes de vir para cá, estava à procura de um plano de industrialização de Moçambique, não encontrei uma coisa substancial. De tal maneira que eu penso que numa altura em que, por exemplo, o mercado não procurar os nossos recursos, nós poderemos ter argumentos de, se calhar, continuar, mas não só nós, mas vários países em vias de desenvolvimento, poderão ter esta possibilidade de usar os seus próprios recursos para poder desenvolver. Mas nós temos que ter um plano de industrializar o nosso país. Plano até podemos ter, mas a industrialização também requer dinheiro. E dizia alguém que num país pobre como Moçambique, tudo é prioritário. Então, os recursos são super escassos. Exato. Os países europeus desenvolveram-se a partir de carvão, do resto, digamos, os motores a vapor, foram sempre... Mas hoje em dia exigem que nós comecemos, sei lá, de um ponto bastante sustentável para frente e não temos condições para isso. Se calhar neste período de graça podemos tentar... existe esta iniciativa de... Como é que chama aquele... o fundo para o futuro, que está-se a pensar, chama-se Fundo de... Fundo Soberano? Fundo Soberano. Este tipo de iniciativas, talvez se for bem gerido, durante esse período de graça nós poderemos conseguir fundos suficientes para depois continuarmos, mesmo depois que o mercado lá fora não compra. Esse é um outro debate, porque eu não sei se há de sair o dinheiro para guardarmos algures enquanto as crianças não têm escola, de facto. enquanto não temos hospitais, porque ainda estamos a armazenar o Fundo Soberano. Não sei, é um outro debate. É outro debate. Vamos agora a um breve intervalo, voltaremos a estar consigo. Estamos a falar sobre COP26, que é a Conferência das Nações Unidas. Aliás, o meu colega está-me a dar sinal de que não há intervalo, portanto vamos prosseguir. Mas também precisamos de informar que
temos 2 convidados aqui, deviam ser 3. Tínhamos convidado, por exemplo, uma organização não governamental, neste caso a Livaningo, durante todo o dia confirmou a participação, mas já quase que para cá anunciou que não estaria presente, que tinha outros assuntos na agenda e não indicou ninguém. É muita pena porque, na verdade, a televisão de Moçambique é uma televisão pública e está aberta à participação da sociedade civil também para apresentar os seus pontos de vista sobre vários assuntos de interesse nacional. Lamentamos bastante que algumas organizações da sociedade civil não têm estado a aproveitar este espaço para discutirem assuntos de interesse nacional. Semana passada tivemos mais ou menos a mesma situação com a sociedade civil, portanto, na pessoa da organização, Associação dos Pacientes ou dos Doentes de Cancro, e também tinha prometido vir, mas à última hora anunciou que não estaria presente. Então é lamentável. Nós não vamos fazer, entretanto, um blackout a essas instituições. Em condições normais, nós também faríamos o blackout, mas esta é uma televisão pública que está aberta a qualquer instituição para apresentar. Podemos cometer erros, mas os erros são cometidos por todos aqueles que trabalham. Então, lamentamos a ausência da sociedade civil. Temos aqui a academia, temos aqui o Ministério da Terra e Ambiente. A pergunta, antes de anunciar que íamos em intervalo, que já não temos intervalo, é que... Tem a ver com a mineração. Com a mineração artesanal. Exato, Por exato. exemplo, em Manica diz-se que a poluição dos rios está a acontecer. Isto afeta ou não? A menos que eu esteja enganado, não me ocorre que a mineração, a própria a atividade de mineração tem aquilo que se chama fugas de emissões. Sim. É preciso ver que tipo de minério, por exemplo, temos emissões que emanam da exploração de carvão, não é? Sim. Claramente. Mas é preciso ver que tipo de minério está-se a explorar e se este minério está relacionado com a emissão de gases de efeito de estufa. Eventualmente, se essa emissão existir, deve ser marginal. Agora, o impacto disso, naturalmente, é sobre o meio ambiente, não é? Poluir os rios faz com que as pessoas que dependem muito destes rios, não é? tenham a sua qualidade de vida comprometida. Há muita gente que depende do rio para pescar, para água potável, etc, etc. Então não me parece, não sei, Engenheiro Baixo, se terá alguma coisa a me escapado em relação a... Ok. Está bom. Na África Austral, Sr. Baixo, somos, deixando a África do Sul, que tem uma indústria muito sólida, talvez com o Zimbábue, embora com a crise econômica que afeta o Zimbábue já nos últimos anos, em que posição é que nós estamos? Somos poluidores ou não, comparativamente com os outros? Por exemplo, Suazilândia ou Eswatini aqui, Malawi, Tanzânia, Zâmbia, como é que é? Estamos bem ou estamos mal? Eu acho que estamos quase todos no mesmo nível. Ok. África do Sul, não há comparação. Sim, não há comparação possível. Mas Moçambique, Zimbábue, Tanzânia, Eswatini é pequeno, então acho que Eswatini não emite muito, em termos comparativos. Mas é possível fazer esse tipo de análise porque quando se faz o inventário de gases de efeito de estufa, manda-se para o Secretariado da Convenção. O Secretariado da Convenção tem uma base de dados, onde vem todos os inventários foram feitos e facilmente pode-se comparar. Moçambique, Zimbábue, Malawi, um determinado ano, então um determinado período, pode-se comparar e ver realmente quem emite e qual é o setor que emite mais em cada país. Isso é possível fazer. E de algum tempo para cá, qual tem sido, digamos, a comunicação com essas instituições, com essas autoridades que velam pelo controle, ou que controlam a situação de emissões? Quer dizer, em nenhum momento nós recebemos cartão amarelo. Não. Porque em termos de emissões, não. Talvez explicar aqui uma coisa. Quando começou
primeiro fez a convenção. Sim. A convenção não estipulava metas para nenhum país em termos de redução. Só dizer que olha, temos que evitar emitir. Depois da convenção, visto que a convenção não estava a ter nenhum efeito, fez o protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto já determinava metas para os países desenvolvidos só. Mas também viu-se que o protocolo de Kyoto não estava a ter o resultado esperado. Então fez o Acordo de Paris. E no Acordo de Paris, todos os países têm que fazer reduções. Mas a questão, o país é que diz, eu vou reduzir tanto. Enquanto no protocolo de Kyoto já não, dizia que, olha, Rússia tem que reduzir tantos por cento em relação às emissões de 1990. Mas agora já não. O país escolhe, eu vou reduzir tanto. Principalmente os países em desenvolvimento dizem, vou reduzir tanto. Mas, se eu tiver apoio financeiro, apoio tecnológico, as minhas reduções ainda vou reduzir ainda mais. Então, há aquelas reduções que dizem que são condicionadas e as que não são condicionadas. As que não são condicionadas são aquelas que o país, independentemente do apoio do secretariado ou então do apoio do Fundo Climático Verde, ia fazer, com recursos próprios ou então com recursos de acordos bilaterais. Agora, as que são condicionadas são aquelas que o país espera que o Fundo Climático Verde e o próprio secretariado da Convenção financiem essas atividades para a redução das emissões. Pode nos explicar exatamente quanto é que poupamos ou não emitimos para podermos, que nos valeu este prémio, diga-se, de 6 milhões de dólares que recebemos recentemente? O que é que aconteceu claramente para nós termos esse dinheiro? O que aconteceu foi que fez o plantio de uma floresta. Aonde? Na Zambésia. Okay. Só que o distrito não me vem, agora não me recordo. Fez o plantio de floresta e a floresta cresceu até o estado de maturação sem se tocar, sem se abater uma árvore, sem haver queimadas. E esses mecanismos são um bocadinho complexos, porque é preciso mesmo garantir que a comunidade tenha outra alternativa. Porque senão, porque basta uma queimada, prontos, perde-se tudo mesmo. E há metodologias que são usadas para quantificar esse dióxido de carbono que é absorvido. São metodologias complexas. Mas temos pessoal técnico que entende porque uma coisa está a acontecer na indústria extrativa, por exemplo. Não temos equipamento, não temos muita gente capacitada para dizer quanto gás temos aqui. Senão, eles vêm da Europa ou dos Estados Unidos, ou não sei. Você é Moçambique, tem uma quantidade X de gás aqui. Então, vamos tirar tanto. Quer dizer, nós não sabemos se é verdade aquilo, não é verdade. Então, nesse aspecto que estamos a falar de coisa, temos equipamento, temos gente que percebe bem que é isto que está acontecendo? Ou alguém nos diz? Não. Temos. Claro que houve capacitação dos técnicos para nesse sentido. Há uma unidade do RED, que está no Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Essa unidade é que está a monitorar e a controlar essa parcela de terra que tem essa floresta. E eles conseguiram manter a floresta intacta e veio uma empresa internacional para vir fazer auditoria. E viu que realmente o que os colegas do FNDES fizeram, em termos de relatório, em termos de monitoria, estava conforme mandam as leis ou os regulamentos internacionais. Foi por isso que conseguiu-se os 6 milhões, que é a primeira tranche. Porque parece que são 50 milhões de dólares que o país vai receber por isso. A academia, temos gente lá que pode acompanhar isso, ou que acompanha bem isso? Bem, temos a nossa faculdade de agronomia e engenharia florestal, que tem gente capaz. Se calhar só para explicar um pouco ao telespectador, a forma como funciona isto é que existem metodologias já desenhadas que não dependem muito de Moçambique. É algo que
tem em conta o número de hectares, as espécies que foram lá plantadas, não é? E se calhar mais um e outro parâmetro climático. E nas condições em que as coisas funcionam conforme os pressupostos, não é? Podemos deduzir, porque há de ser difícil eu garantir que aqui este sumidor conseguiu captar tantas toneladas. Então só pode ser com base nestes modelos, não é? Que a nossa faculdade de agronomia tem capacidade, eu acredito, para fazer este tipo. Mas claramente é preciso reforçar a capacidade, é preciso consciencializar as comunidades, mas ao mesmo tempo fornecer alternativas a estas pessoas para podermos caminhar juntos. Há algum plano de replicar aquilo que aconteceu na Zambésia, que nos fez, enfim, ganharmos esse prémio, entre aspas, de 6 milhões de dólares? Sim. Há. Eu sei que já há contactos para a província de Gaza, os primeiros contactos para desenvolver esse projeto no âmbito do RED. Niassa parece também há planos para se replicar esse tipo de projetos. Mas são projetos que tem que haver muito controle mesmo. Sim? Sim. Não pode haver... porque como disse o professor Gilberto, aquelas metodologias, aqueles modelos que são usados, é com base naqueles modelos que se estima a quantidade de dióxido de carbono que é absorvido. E se dizem que são 10 hectares. Meio hectare já tem influência. Se meio hectare tiver problemas, então tem influência e aquilo que estava-se a prever não vai acontecer. Então é preciso ter mesmo... é preciso haver muito rigor. No uso das tais metodologias e também rigor no controle, na monitoria, na fiscalização da área. Porque uma pequena queimada ou abate da árvore, pronto, aquilo perde tudo mesmo. Bom, estamos a caminhar para o fim do nosso programa. Esta é uma matéria técnica muito difícil para o cidadão moçambicano compreender, tanto mais que estamos a falar sobre casos de manter, não queimar a floresta, não destruir a floresta, mas e depois compensação, é preciso, porque as pessoas de fato fazem isso não muitas vezes por vontade própria, é porque não tem como sobreviver. Para um país pobre como o nosso é muito difícil. Então, o que é que se pode dizer para as populações compreenderem, tentar desmontar isto em 500, como é que podemos salvar o planeta? Bom, é um pouco difícil, porque muitas das vezes são tradições, principalmente em relação às queimadas. São tradições que vêm de tempos antigos. É preciso mostrar às comunidades que realmente, olha, quando tu queimas, primeiro estás a destruir um sumidouro que ia absorver dióxido de carbono. Depois estás a ter efeitos no microclima e também no ecossistema do local. São as bateras não, mas as minhocas, esse tipo de animais que vivem no solo, que perdem, isso tem uma influência em cadeia. E pode tornar os solos improdutivos e certo tipo de animais podem se extinguir porque dependiam, por exemplo, da minhoca para sobreviver e não apanham a minhoca, então podem se extinguir. Então, é preciso se consciencializar, mas não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas consciencializar as pessoas que o que fazem é prejudicial para o ambiente e não só para a questão das mudanças climáticas. E pode-se abrir até um espaço para as comunidades fazerem, mas fazerem para, por exemplo, se querem lenha, em vez de irem para plantas jovens, irem para aquelas plantas mais velhas.
tentar tirar o ramo das plantas mais velhas, porque as plantas, a planta quando está em crescimento absorve o dióxido de carbono, mas chega a uma determinada fase de maturação em que já não absorve o dióxido de carbono. Então, em termos de sumidouro, não serve. Então, essas árvores Podem ser abatidas. pode-se, mas não também de uma forma... Sim. Tem de haver um pouco de controle. Mas a consciencialização, a sensibilização das pessoas é muito importante e é preciso também dar alternativas, porque sem alternativas não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Aquela zona de Mapai, ainda bem que falou de Gaza, Gaza tem aquela zona de Massinjir, Mapai, estão a cortar muita, Mabalane, exatamente, Mabalane. O carvão, muitas vezes, que é usado aqui em Maputo, vem daquelas zonas, não é? Então, é preciso dar alternativas, não corte isto, leva lá isto, quer dizer, e o dinheiro é de vir de onde? É este dinheiro que uns prometem e não dão, como é que vai ser? E talvez também aqui as tecnologias de produção do carvão, porque é possível produzir um carvão que consome menos lenha, menos árvore, né? E o carvão é mais resistente. Como assim? Há tecnologias mesmo, o professor Gilberto disse agora, os briquetes, e também a forma como se faz o carvão. Há tecnologias, e são tecnologias básicas, não são muito complexas, que podem ser usadas para a produção de carvão, e carvão de boa qualidade, e também mesmo em termos de fogões. Há fogões que chamam de fogões poupa-lenha, que também ajudam a reduzir, a diminuir o abate da árvore, porque ele é feito com barro, e o barro consegue conservar o calor, e a panela facilmente aquece. Agora, quando se põe pedras, depois põe-se a lenha, aí praticamente perde-se completamente o... Professor? Sim, o engenheiro Baixo acho que explicou. Eu penso que para acrescentar, talvez, é repetitivo, mas é preciso combater a pobreza. Enquanto houver pobreza, a conversa sobre mudanças climáticas para certas comunidades vai ser só uma conversa. Então é preciso sempre pensarmos numa alternativa para estas pessoas poderem sobreviver e é preciso... existem estes programas, por exemplo, um dos planos que acho que Moçambique apresentou, uma das medidas que certamente Moçambique deve ter apresentado, tem a ver com esta massificação do uso de gás de cozinha. Não é? Quando se usa gás, o gás é mais eficiente, polui, sim, mas está aprovado que os impactos são menores porque quando nós cortamos as florestas, temos dois aspectos. Primeiro, desmatamos, não é? E depois emitimos com o que queimamos, não é? Então, é preciso fornecer gás às pessoas, não é? Mas é preciso que estas pessoas tenham dinheiro para comprar gás. Então, é este ciclo que é um pouco isto, não é? É preciso aumentar acesso à energia elétrica para muitas destas comunidades, que é para poderem também se desenvolver e poder... É verdade que estamos a falar sobre a pobreza, que as populações estão a queimar a lenha para ter carvão e não sei quanto. Mas, por exemplo, a Operação Tronco mostrou que aquelas pessoas que mandam cortar troncos, madeira, não são tão pobres assim. Então, quer dizer, como é que resolvemos esse problema? Por um lado, temos os pobres que estão a desmatar porque não têm como sobreviver, mas, por outro lado, temos pessoas ricas que querem aumentar a sua riqueza deflorestando as matas. Então aí o fator fiscalização que o engenheiro Baixo falou tem que ser reforçado. Como é que... É complexo. E é preciso mesmo melhorar essa fiscalização. E eu acho que a fiscalização, não só na área florestal, mas em todas as áreas. Pescas, agricultura. A fiscalização
É muito importante. Mas o problema é que são vocês os chefes que mandam cortar. Então, quando são chefes, irmão, é o Panguane que mandou cortar, deixa lá ligar. Então, o Panguane mandou cortar, então o fiscal fica a tremer. Isso também às vezes costuma acontecer. Acontecer. Costuma acontecer. Hum. Mas nós temos que nos consciencializar também Hum. e pensar um bocadinho no país Yeah. e no futuro Hum. do país e do mundo. Porque a questão das mudanças climáticas, se não levarmos muito a sério, uma das consequências é a subida do nível das águas do mar. Muitas cidades vão desaparecer. Hum. Outra questão é a questão dos ciclones, das cheias. Então, temos que pensar também num desenvolvimento sustentável e pensar em deixar o mundo para as gerações vindouras, Hum. porque também querem usufruir. Por acaso está a dar exemplos interessantes, ciclones. Tivemos o Idai, por exemplo, tivemos o Kenneth, que afetaram o centro e norte do país, respectivamente, e as pessoas viram aquilo. Mas há egoístas também que podem, bom, aquilo é com ele, eu tenho uma boa casa, não vou ficar não sei quanto. Então, precisamos de atingir, a mensagem precisa de chegar a essa pessoa, né? Sim, sim. E, E talvez aqui dizer que na nossa NDC também temos atividades relacionadas com a adaptação. Exato, yeah. E a adaptação, o quê? A adaptação é dizer, bom, estão as mudanças climáticas e vão ficar por muito tempo, teremos que conviver com mudanças climáticas, não há como. Então, na adaptação, e uma coisa que o país é um exemplo é a questão dos planos locais de adaptação. Que cada distrito tem o objetivo é todos os distritos terem planos locais de adaptação. Neste momento temos 123 distritos com planos locais de adaptação. ok. Que, dependendo da situação do distrito, o distrito desenvolve atividades. Por exemplo, se for um distrito que tem problemas de seca, então as atividades que desenvolvem para a área da agricultura sementes de ciclo curto, sementes tolerantes à seca, a abertura de represas, esse tipo de atividades para o distrito poder fazer face às mudanças climáticas. O grande constrangimento é o financiamento para a implementação desses PLAs. Mas de 154 distritos, 123 já tem PLAs. É muito bom. Já é um E bom o Moçambique é um dos poucos países que tem esses planos locais de adaptação. Okay. Estamos a fechar, doutor. O que é que pode dizer a partir da academia? Que contribuição mais? É verdade que a academia, os cientistas contribuíram para dizer, bom, nós estamos a fazer isto, estamos a prejudicar o planeta. Yeah. Então, mais o que é que se pode dizer? Para já, para além daquilo que tem tentado a dizer, para, digamos, reduzir a emissão de gás de estufa. O que é que se pode dizer mais? Bem, se calhar há um aspecto que nós não falamos bem aqui, mas tem a ver com esta coisa de chama net zero ou emissão líquida zero, que é particularmente importante para Moçambique, porque significa que não está-se a pensar num banimento total destes recursos comuns que nós temos, mas está-se a apostar muito em pesquisas que possam permitir que as reduções líquidas sejam zero. De que forma? Que, por exemplo, o carbono seja sequestrado no próprio... Vou dar o exemplo da extração do gás natural. Há ali dois processos que contribuem para a emissão. Um que se chama ventilação, a ventilação do próprio gás, por questões de segurança, e outro é a queima, não é? São processos quase que inevitáveis. Então, está-se a pensar em formas de como é que isto pode melhorar, não é? Para que a gente reduza o máximo das emissões, por um lado. Por outro lado, há esta questão depois do gás ser extraído, há de ser usado em algum lugar e, portanto, há de queimar e há de emitir. Então, está-se a pensar nesta forma de como é que podemos quantificar o sequestro deste carbono que vai ser emitido a posterior no ato de consumo. E, portanto, estas tecnologias, estas pesquisas não param. E se calhar são uma esperança para nós, porque se os resultados forem promissores, eu penso que nós ainda temos esperança em Moçambique de continuar a sonhar
que estes recursos um dia, não estão já, um dia vão nos beneficiar. Ok. Exato. Estamos a fechar, engenheiro Baixo, alguma coisa que não tenha feito referência que gostaria de deixar registrado? Bom, talvez esperar que desta vez na COP os países desenvolvidos cumpram com as promessas e também dizer que a questão das mudanças climáticas é uma realidade. Mas todos têm um papel a desempenhar na questão das mudanças climáticas e que nos unamos todos em prol do combate à questão das mudanças climáticas. Muito obrigado, estimados convidados. Agradecemos também ao estimado telespectador que a partir de casa acompanhou esta conversa. É verdade que é uma conversa técnica, um pouco difícil, mas é muito simples porque basta recordar-se que em 2000 a região sul de Moçambique, por exemplo, ficou debaixo de água. Lembram-se o que aconteceu, por exemplo, em Xai-Xai, as cheias de 2000, que nasceu uma menina chamada Rosita em cima de uma árvore. Aquilo é exatamente o exemplo simples, mesmo para quem não foi à escola, de que alguma coisa da natureza não está bem. Isto é, aquilo ali é provocado por aquilo que se chama mudanças climáticas. Depois tivemos no centro e norte do país ciclones muito devastadores. Portanto, tivemos o Idai na região centro, tivemos Kenneth na região norte. Isto são exemplos simples de que as mudanças climáticas não conhecem fronteira, não são do sul de Moçambique, não são do centro, não são do norte. Também tivemos seca no sul de Moçambique, por exemplo, seca muito prolongada. Então, isto também é prova inequívoca de que as mudanças climáticas estão entre nós. Então, cada um de nós, não só o governo, que também o governo são pessoas, cada um de nós tem que fazer o seu papel. Pedimos imenso às organizações da sociedade civil para sempre que forem convidados para debate, por favor, aparecerem, porque também tem um conjunto de gente de trás deles que pode ajudar a enriquecer estes debates. Voltaremos a estar consigo nas próximas ocasiões, principalmente próxima semana, com mais um tema de interesse nacional. Até lá, fique bem.